Tudo começa quando Álvaro manda Leôncio parar o carro, e então fala para ele vigiar Carina, enquanto ele vai perto de um cavalo e volta com uma bebida, e então oferece a ele, e quando Leôncio está bebendo, Álvaro coloca a arma nas costas dele, e Leôncio implora para ele não matar, mas Álvaro não quer saber e engatilha a arma. E enquanto isso, Ezequiel e Carlos chegam em Lázaro, e ele fala que precisa encontrar Carina, e então eles resolvem ir para o carro e ir atrás deles. E nisso, Álvaro já matou Leôncio, e então vai até o carro e coloca Carina nas costas, enquanto os homens já estão no carro desesperados querendo saber aonde eles se enfiaram. Na Bonita, Jerônimo liga para Carlos querendo saber o que aconteceu, e ele fala que Álvaro atirou em Lázaro, mas ele está bem, e garante que vão continuar procurando por Carina, e Jerônimo fala para eles não correrem riscos desnecessários, porque a polícia já está atrás deles. No quarto, Renata pega travesseiros e lençóis e pede para Manuela entregar para Marina. E então ela começa a chorar dizendo que está muito preocupada com Carina, e Renata fala que ela não precisa se preocupar, e que tudo vai ficar bem, porque a polícia já está atrás deles. Manuela fala que está sofrendo, mas com certeza a patroa deve estar muito mais, porque Marina está na casa dela, e Renata disfarça dizendo que todos estão e desconversa falando para Manuela ir logo entregar as coisas. Por outro lado, Josefina fala para Branca que prefere dar dinheiro para o diretor do que fazer qualquer outra coisa com ele, e Branca diz que não imaginava que ela fosse tão puritana, e fala que para conseguir o que quer, ela faz qualquer coisa. Josefina fala que para conseguir dinheiro precisa fazer uma ligação, e Branca diz que ela terá que conquistar isso. Mas Fina fala que as duas estão juntas nessa, e que ela precisa de ajuda. E então elas começam a disfarçar porque uma carcereira está rondando as duas. Na Bonita, Manuela atende o telefone e é o médico de Marina, e então ela chama por Jerônimo, que fala para o médico que vai colocar no viva voz para todos ouvirem o que ele tem a dizer. Marina explica que teve um sangramento, mas quer ir embora. Porém o doutor fala que ela não pode se mover, porque isso pode ser perigoso, afinal já é o segundo sangramento dela. Marina fala que não pode ficar ali, e pede para o doutor ir o quanto antes à Bonita. Mas ele fala que está de plantão, e que não pode sair do hospital, e pede para ela esperar lá, mas Marina não quer, e então Renata fala que ela vai ficar sim, até saber que os bebês estão bem. Marina pede desculpas a ela dizendo que não quer incomodar. E então Renata pede para Manuela preparar um quarto para ela, e em seguida Jerônimo agradece a Renata por todo o apoio que ela está dando a ele nesse momento, e ela fica séria. Na mansão, Honório conta para Gonçalo que o senhor Barroso está querendo ser sócio da empresa, e Gonçalo pergunta o que Matias disse, e ele explica que o sobrinho acha bom, mas que ele não está muito confiante, porque depois de tudo que aconteceu com Branca terá dificuldades de confiar de novo. Gonçalo fala que ele é um homem de confiança, mas Honório fala que ainda assim eles precisam pensar muito, porque é uma decisão muito importante. E então Gonçalo concorda e fala que Honório é como um irmão para ele. E o cunhado diz que também o considera assim, e conta que ficou muito aflito com tudo que aconteceu, mas dá graças a Deus que Josefina não saiu vitoriosa nessa. E na Bonita, Alzira está rezando junto com Matilde e Hermínia, e nisso Manuela entra pedindo ajuda e elas perguntam se já encontraram Carina, mas ela diz que não, e conta que precisa arrumar um quarto porque Marina vai ficar na fazenda,
e Alzira acha muito estranho e pergunta se ela vai ficar no mesmo lugar que o pai dos filhos vive com a esposa, e Manuela diz que sim, e todas elas acham isso muito esquisito. Na mansão, Roberta vai falar com Honório e pergunta se o pai dela comentou que ela quer trabalhar na empresa, e ele fica surpreso dizendo que não, e não entende o porquê ela quer isso, até porque nunca se interessou, mas Roberta fala que isso não é verdade, e que antes de se casar com Matias quis trabalhar lá, mas logo descobriu a gravidez e não pôde. Honório tenta dar para trás dizendo que ela não entende nada do mundo corporativo, mas Roberta garante que pode aprender, e pede para o tio conversar com Matias antes de decidir, e garante que quer mudar de vida, mas para isso precisa do apoio da família, então dá um beijo nele e sai, deixando Honório pensativo. Na cadeia, Branca está com o diretor dizendo que Josefina vai cumprir com o combinado, e então ele pergunta quem vai pagar pela chamada que ela vai fazer, e Branca diz que vai ser ela. Então Fina entra e ele fala que ela só pode fazer uma ligação, e deixa claro para ela não dar uma de esperta, e Fina diz que tudo bem. Então os dois saem e ela pega o telefone. Ela liga para Roberta, que se assusta ao ouvi-la e fala que não tem nada para conversar com Fina, mas ela deixa claro que é mãe dela e que precisa de um favor, mas Roberta fala que não quer contato com ela, e Josefina ameaça dizendo que pode acabar com o teatro dela, e então manda Roberta ir até ela e levar seu dinheiro. Na Bonita, Jerônimo leva Marina no colo para o quarto, e Renata está junto olhando eles, e nisso Marina fala que sente muita pena em ter que estar na casa dele, mas Jerônimo fala para ela ficar tranquila e descansar. Renata fala que vai pedir para Manuela fazer algo para ela comer, mas Marina fala que está sem fome. Porém Renata insiste dizendo que ela precisa se alimentar, e então sai, e Jerônimo fala para ela ficar à vontade, e diz que vai sair para saber o que aconteceu com Lázaro. Ele vai atrás de Renata, e então agradece pelo que ela está fazendo, e Renata fala que é sua obrigação, e pede para eles levarem isso de forma tranquila. Até porque estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, e Jerônimo continua dizendo que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, mas Renata fala para ele não agradecer, porque está fazendo isso mais por obrigação do que por querer. No quarto, Larissa pergunta o porquê Marina está chorando, e ela fala que se sente muito mal por estar ali. E é muito difícil ter que dividir o homem que você ama com a esposa dele, e Larissa diz que entende, mas Marina fala que ela não pode imaginar, e diz que não deveria ter ido ao casamento. Na cozinha da Bonita, Matilde pergunta para as mulheres quando será que Marina vai embora, e nisso Renata chega dizendo que quando o doutor liberar, e elas ficam sem graça, mas Renata diz que não tem problema, e pede para Manuela fazer uma comida para levar para Marina. Matilde pergunta se ela sabe algo de Karina, mas Renata diz que infelizmente eles ainda não têm notícias de nada. E nesse meio tempo, Lázaro juntamente com Carlos e Ezequiel chegam no local em que Álvaro estava, e então encontram a polícia e perguntam o que aconteceu, e o policial avisa que Álvaro não está ali, e que eles só encontraram um cadáver, e Lázaro fica desesperado perguntando se é Karina. Mas o policial fala que é de um homem chamado Leôncio. Carlos fala que agora tudo está explicado, porque Álvaro mandou Leôncio até lá para ser seu cúmplice. E nisso Lázaro fala que precisa continuar procurando por Karina, e o policial fala que toda a polícia local já foi avisada, e que eles estão atrás deles, e Carlos fala que a melhor coisa é eles voltarem para Bonita.
mas Lázaro se recusa dizendo que vai continuar procurando. Ezequiel fala que jamais vai abandonar o amigo, mas fala que o mais útil para ele nesse momento seria voltar para a cruz de amor, porque seu patrão já deve saber que Álvaro está vivo, e vai querer procurá-lo. E então Lázaro diz que ele tem razão, e pede por favor para o amigo avisar sobre qualquer coisa que descobrir. Na mansão, Roberta está pensando na ligação de Josefina, e que ela disse que acabaria com o teatro dela se a filha não fosse levar o dinheiro, e então Roberta chora e diz que não entende o porquê ela é a verdadeira filha de Josefina, e chora dizendo que odeia a mãe. Na cadeia, Branca e o diretor voltam para a sala, e Josefina fala para ele que o dinheiro vai chegar em breve. E o homem quer saber o que elas querem em troca, e Branca fala que querem fazer todas as ligações necessárias, e Josefina comenta que elas querem liberdade. Ele pergunta se elas realmente acham que ele vai deixar elas irem embora e comprometer o trabalho dele, mas elas falam que não vai ser assim, e que ele pode liberar elas para saírem à noite e colocar seus planos em prática, porque quem colocou elas ali dentro precisa pagar. Enquanto isso, César está no restaurante quando Julieta chega, perguntando o que ele está fazendo, e ele fala que está tentando criar os panfletos, e ela se oferece para ajudar. César fala que gosta muito dela, e pergunta como ela está com Matias. E Julieta fala que não é nada sério ainda, mas estão bem. E então César fala que o melhor que ela pode fazer é formalizar, e que isso vai ser ótimo para eles e também para ele, porque sabe que Adriana namora com ele. Mas enquanto Matias não tiver uma namorada formal, ele não vai ficar em paz. Na empresa, Honório conta para Adriana e Matias que Roberta pediu uma oportunidade para trabalhar na empresa, e eles ficam chocados e Adriana fala que ela é uma inútil, e Matias comenta que ela não sabe nada desse mundo, e Honório fala que sabe disso, mas como agora eles sabem que ela é filha de Regina e Gonçalo nessa situação, ele não sabe se vai conseguir intervir. Enquanto isso, Regina vai até o quarto de Roberta e fala que vai até o centro, e então pergunta se ela está bem porque parece pálida, mas Roberta fala que só está cansada, e então Regina senta perto dela e fala que está muito feliz de tê-la com ela, e então resolve ir embora, e Roberta fica pensando que não pode pôr isso tudo a perder. E diz que tudo isso é melhor do que viver com Fina. Na Bonita, Jerônimo fala com Carlos ao telefone querendo saber o que aconteceu, e ele conta que Álvaro matou Leôncio, e que eles estão procurando por Carina, e em seguida Renata chega e ele conta para ela o que Carlos disse, e diz que se arrepende muito de ter ajudado ele. Renata fala que a culpa não é dele, mas Jerônimo tem medo que ele mate Carina assim como fez com Leôncio. Porém Renata fala que Álvaro a ama do jeito dele, e que não faria mal a ela, mas Jerônimo lembra que ele é um alcoólatra, e que pode fazer qualquer coisa quando estiver fora de si. No cativeiro, Carina chora pedindo para Álvaro soltar ela. Mas ele fala que eles são casados, e que ela terá que viver com ele para o resto de suas vidas, mas Carina diz que não o ama, e ele diz que sabe disso, mas ela terá que aturar ele porque é seu marido. Alzira chega em casa acompanhada de Larissa, e fala que está muito preocupada com Carina, e Larissa comenta que trabalhou tantos anos com Álvaro mas nunca imaginou que ele pudesse ser uma pessoa tão ruim, e pergunta para Alzira se ela realmente se apaixonou por ele, mas ela diz que não, e que não sabe como pôde estar com ele, sendo que seu marido é o mais maravilhoso de todos, e nunca faria mal a ninguém. De volta ao cativeiro,
Álvaro continua ameaçando Carina, e então finge que vai dar um tiro na própria boca, e ela grita pedindo para ele não fazer isso. E então Álvaro fala que vai ficar esperando por Lázaro, e quando ele chegar vai matá-lo, mas Carina grita dizendo que não, e ele dá risada e toma mais cachaça. Na mansão, a enfermeira ajuda Gonçalo a descer as escadas, e nisso ele escuta a voz de Antônio e pergunta o porquê ele está vestido daquela forma, e ele fala que agora é seminarista então Gonçalo pede para ele se sentar, e os dois começam a conversar, e Antônio conta que precisou ir até lá para oferecer desculpas a ele. Antônio conta que ficou sabendo antes de todo mundo que Peppa era Josefina, mas ficou calado, e se sente culpado por tudo que aconteceu, e então Gonçalo escreve que ele não tem culpa de nada, e Antônio pede perdão e diz que vai refazer a sua vida no bairro de Guadalupe, aonde Renata mora. Então Gonçalo fala que ele é um bom homem. Na Cruz de Amor, Ezequiel vai falar com Augusto, e ele pergunta que história é essa que Álvaro está vivo, e Ezequiel confirma dizendo que foi uma surpresa para todos. E então pergunta se o patrão quer que ele o procure, mas Augusto diz que não, e que vai esperar a polícia encontrar e matar ele. Lázaro fica surpreso e pergunta se o patrão realmente acha que a polícia vai matá-lo, e Augusto diz que sim, porque Álvaro prefere a morte do que a cadeia, porque lá é um lugar horrível, e diz que Ezequiel sabe muito bem disso. Ele fica nervoso, e fala que os dois combinaram de nunca falar sobre isso em público, mas Augusto fala que eles estão sozinhos, e lembra que Ezequiel é um delinquente assim como Álvaro, e deixa ele nervoso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.